Olá! Hoje vamos mais uma vez falar sobre mineração, um tema que está sempre na pauta do Legislativo, já que ainda existem barragens perigosas do mesmo modelo das que se romperam nos últimos anos. Uma ameaça, inclusive, ao abastecimento de água da Grande BH. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. Uma barragem na região metropolitana de BH está assombrando moradores do município de Itatiaiuçu e ameaçando o abastecimento de água, inclusive de cidades vizinhas. A estrutura da mina de Serra Azul é da ArcelorMittal e fica a cerca de 80 quilômetros de Belo Horizonte. Se a barragem se romper, os rejeitos podem atingir Itatiaiuçu, cobrir trecho da BR-381, que liga a capital a São Paulo, e o mais sério, podem contaminar a represa de Rio Manso, que é responsável pela água potável consumida por 60% dos moradores de cidades da Grande BH. Vamos lembrar agora que esse tipo de barragem, como a de Itatiaiuçu, é proibida por lei, aprovada aqui desde fevereiro de 2019. É do mesmo modelo das que se romperam em Mariana e Brumadinho. Essas estruturas foram construídas pelo método do alteamento a montante, que vai subindo em degraus à medida que o volume de rejeitos aumenta. A lei, conhecida como Mar de Lama Nunca Mais, é resultado do trabalho da Comissão Extraordinária das Barragens. Na construção do texto, aprovado por unanimidade no plenário, a Assembleia intermediou demandas da sociedade civil, dos movimentos sociais, do governo, do Ministério Público e do mercado. Além de proibir o licenciamento para barragens desse tipo, a lei deu prazo para que as mineradoras desativem as 43 estruturas existentes. Ou seja, as empresas tinham até fevereiro de 2022 para retirar a água, os resíduos e os diques e migrar para outras tecnologias. Como eu disse, o prazo para o esvaziamento das barragens de rejeitos a montante terminou em fevereiro deste ano. Mas algumas mineradoras não cumpriram a lei e as estruturas continuam ameaçando vidas e o meio ambiente em 41 localidades. As empresas foram multadas em cerca de 430 milhões de reais e fizeram um acordo com o Ministério Público e o governo. Elas vão ganhar novo prazo para inutilizar as barragens. Pelo acordo com o Ministério Público, a Arcelor teria que apresentar esse cronograma até novembro. A deputada Beatriz Cerqueira lembrou por que a Assembleia não pode deixar esse tema de lado. É uma pauta que nós acompanhamos desde o início da legislatura, exatamente por acompanhar, por fazer visitas, tanto visitas técnicas, como também o acompanhamento como deputada desses territórios. Sei que é muito constante a ausência de informações, a dificuldade de canais diretos de informações objetivas à população. E sei também que é muito constante a violação de direitos que a população vive em áreas que têm mineração, barragens e tudo o que circula em torno dessa pauta. E nesta semana, a Comissão de Direitos Humanos voltou a debater o tema. Muitos moradores da região vieram ao parlamento fazer reivindicações. Foi um encontro de mais de 4 horas em que essas pessoas foram ouvidas. Na reunião, a mineradora ArcelorMittal admitiu que não tem cronograma para desativar a barragem, que está no nível 3 de risco, o mais alto, que indica perigo de rompimento. A deputada Beatriz Cerqueira lembrou ainda que o município tem 7 barragens, 2 em risco. Outras mineradoras também atuam na cidade de 11 mil habitantes. O plano de ação de emergência da barragem da mina de Serra Azul foi acionado em 8 de fevereiro de 2019. Na época, foi firmado acordo preliminar entre o Ministério Público Estadual e a empresa. A região tem 205 famílias na zona de autossalvamento, mas muitas outras querem ser reconhecidas como atingidas.
Atualmente, não há um cronograma com previsão para desativar a barragem, o que gera indignação e insegurança aos moradores. A comunidade apresentou uma lista de reivindicações à mineradora, entre elas a continuidade de auxílio emergencial por 4 meses como prorrogação do acordo, assim como a manutenção de uma assessoria técnica independente até que se conclua a negociação de um novo termo em que será exigida a continuidade desses itens por mais 3 anos. Essas assessorias técnicas independentes são importantes porque muitas vezes os direitos dos atingidos por barragem são violados, como mostrou um relatório da Comissão Especial do Conselho de Direitos da Pessoa Humana de 2010. São desrespeitados os direitos à participação, à plena reparação das perdas, à justa negociação e ao tratamento igualitário. Para tentar reduzir esses danos, a Assembleia aprovou no ano passado a Política Estadual dos Atingidos por Barragens. Essa norma definiu quem são os atingidos e criou instrumentos de reparação e apoio para que essas pessoas sejam ouvidas e tenham clareza de tudo o que ocorre. Um desses apoios é a assessoria técnica independente. Elas são escolhidas pelas comunidades e pagas pelas empresas responsáveis pelos prejuízos. A moradora Luzia Soares destacou a importância de continuar com a orientação da assessoria técnica e ressaltou a dificuldade de várias famílias em ganhar o reconhecimento de atingidas pela barragem, o que garantiria a reparação pelos danos sofridos. Não está fácil, gente. Não está fácil. A cada dia que passa, a nossa luta ela fica um pouquinho pior. A gente espera ser ouvido, a gente espera ser atendido, a gente espera que essa negociação se iguale para todos. Tanto os que estão cadastrados ter uma reparação justa e os que não estão entrar nessa lista também. A gente tem também uma assessoria técnica que é a EDAS, que cuida da gente, que está sempre nos ouvindo, sempre nos atendendo e que a gente quer que ela continue com a gente até o final desse processo. Essa é a nossa vontade. A coordenadora da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, que presta essa assessoria independente para os moradores de Itatiaia-Sul, estava na reunião aqui na Assembleia. Jéssica Barbosa informou que quase 400 famílias estão em negociação com a empresa. Quase 300 esperam agendamento e outras 94 já fecharam acordo com a mineradora. Os auxílios e custos com deslocamento serão pagos conforme contrato firmado com a empresa com mediação do Ministério Público. Jéssica reclamou que a ArcelorMittal tem dificultado o pagamento dos auxílios a alguns moradores impactados com a evacuação e o risco representado pela barragem, especialmente de danos à saúde. A gente sabe que existem estratégias que são construídas para descumprir os acordos que foram firmados, que é a construção de estratégias argumentativas, né, que é a própria criação de solicitação de diversos meios de prova para que a comunidade que foi atingida pelo empreendimento prove que, de fato, foi atingida. Então, é comum, né, essa exigência de provas impossíveis e etc., dentro desse processo de negociação. Não foi a primeira vez que os parlamentares discutiram o assunto. Em abril, os representantes da empresa e também os promotores do Ministério Público Mineiro tentaram tranquilizar os participantes de uma audiência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Mas pouca gente saiu convencida da estabilidade da barragem. Apesar de a Agência Nacional de Mineração ter classificado a estrutura no nível 3 de risco de rompimento, que é o maior da escala, na audiência pública, representantes da ArcelorMittal, do Ministério Público e da Fundação Estadual de Meio Ambiente afirmaram que as principais medidas que já foram tomadas são suficientes. A Arcelor disse que a mudança da nota de risco foi só por causa de uma alteração nos critérios. Num termo assinado com o MP em janeiro, a empresa se comprometeu a apresentar até novembro o plano com o cronograma para desativar a barragem definitivamente. Enquanto isso, as 54 famílias retiradas da região e as outras quase 900 que podem ser impactadas em caso de rompimento seguem insatisfeitas e com medo.
Naquela época, o deputado Sargento Rodrigues chegou a questionar a convicção da ArcelorMittal em garantir a segurança da barragem sem um laudo técnico que ateste essa informação. O parlamentar ainda criticou o desrespeito ao cronograma para desativar a estrutura. De acordo com a Lei Mar de Lama Nunca Mais, aprovada aqui na Assembleia, esse prazo venceu no dia 25 de fevereiro. Todos nós falhamos. Todos nós falhamos efetivamente. Então, foi a falha desses órgãos e poderes que culminou com o crime bárbaro, com o assassinato de 272 pessoas. Tem gente que fala em 270, mas é bom lembrar, e a minha memória para isso é muito boa, que 2 mulheres estavam grávidas, uma de 5 meses e outra de 6 meses, naquela tragédia criminosa perpetrada pela empresa Vale. Sem falar da ocorrida em Mariana, em 2015, onde 19 pessoas morreram, e também uma devastação ambiental jamais conhecida em toda a história do nosso país. Então, foi a ausência de fiscalização efetiva que aconteceu essas 2 tragédias criminosas. E com essa informação, eu termino aqui nosso programa de hoje. Para rever esta e outras edições do Assembleia em Destaque, você pode ir ao canal da Assembleia no YouTube. Ou então no portal do Parlamento, onde você encontra todas as informações do que ocorre aqui. E eu também faço o convite para que você interaja com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.